Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o realismo, que foi uma corrente literária do século XIX, que teve seu início com a publicação da obra Madame Bovary, do autor francês Gustave Flaubert, isso no ano de 1854. Bom, para entender o realismo, é necessário entender o seu contexto histórico, né? O século XIX ele foi um momento de grande mudança política, econômica e social no mundo. Esse processo de industrialização ele criou os centros urbanos e deu mais poder à burguesia. Mas por outro lado, os trabalhadores foram sendo cada vez mais explorados e começaram também a trabalhar em lugares insalubres e de péssimas condições, né? Essa situação levantou inúmeras discussões não só sobre os direitos dos trabalhadores, mas também sobre a natureza humana. E é justamente essa a proposta do realismo. É mostrar a realidade de uma maneira crua. Mostrar os podres do ser humano, né? As principais características do realismo são, né, a descrição psicológica dos personagens para que o leitor se sinta envolvido com os sentimentos do personagem, né? É uma descrição minuciosa do ambiente, uma linguagem mais direta em relação ao romantismo, né? E um forte teor científico nas obras, né? Isso se deve ao positivismo, que também estava em alta nessa época, né? Bom, o realismo ele chegou aqui no Brasil no ano de 1881 com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Bom, esse livro ele conta a história de um burguês que, após sua morte, decide escrever sua biografia. Isso porque ele não tinha mais nenhuma obrigação social, portanto ele podia contar sua história de maneira livre, mostrando todos os podres da sociedade brasileira, né? Bom, esse livro é muito interessante, pois o personagem Brás Cubas ele não é idealizado, assim como os personagens do romantismo. Ele é um personagem ambíguo, que ele é capaz tanto de coisas boas quanto de coisas impensáveis. E é uma forte crítica à burguesia e à elite da época. Machado de Assis os retrata como parasitas e cínicos, né? Outras obras de Machado de Assis também que podemos citar são Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Quincas Borba. Perdão. Bom, outros expoentes do realismo no Brasil foram Aloysio de Azevedo, né, Lima Barreto e Raul Pompeia, que escreveu o Ateneu. No século XIX surgiu também o naturalismo, que nada mais é do que uma radicalização do realismo. Mas qual a diferença entre naturalismo e realismo? O naturalismo possui um teor científico bem maior do que o realismo em suas obras, né? Isso porque os naturalistas acreditavam que o ser humano é produto das leis naturais e resultado dos meios em que estão inseridos. Portanto, eles têm uma visão bem determinista, né? Outra diferença é que, em vez de focar em uma descrição psicológica como os realistas, eles descrevem seus personagens de maneira mais escatológica, comparando-os a bestas, evocando o lado mais instintivo do ser humano e suas patologias, como doenças, vícios e sexualidade, né? A obra naturalista mais importante é Germinal, de Émile Zola. Essa obra acompanha o dia a dia de uma fábrica no norte da França e uma greve que teve na mesma por causa de uma redução de salários. O autor ele passou 2 meses na fábrica para poder ter uma descrição mais fidedigna do ambiente e das pessoas que trabalhavam lá. Aqui no Brasil, a primeira obra naturalista lançada foi O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que foi publicada em 1881. Essa obra ela acompanha Raimundo, que é filho de um escravo, e mesmo tendo se formado como doutor na Europa, quando ele vem para o Brasil, ele não consegue nenhuma oportunidade. Isso porque a sociedade enxerga ele apenas como um mulato e filho de escravo. Essa obra é muito importante, pois ela denuncia o preconceito da sociedade brasileira na época, mais especificamente do Maranhão, né? Outro autor muito importante naturalista do Brasil foi Adolfo Caminha, que escreveu O Bom Crioulo, né? Enfim, é isso. Muito obrigado. Tchau.